Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Jornal DR1. E hoje estamos aqui recebendo o pastor Fábio. Olá, seja muito bem-vindo. O Fábio, ele vai contar pra gente hoje aqui sobre a autoria do seu livro, que se chama Esse é o Padrão, 3, 6 e 9. Eu vou começar nesse primeiro momento pedindo para o Fábio explicar pra gente aqui. Fábio vai falar um pouco mais sobre esse livro aqui. O que significa esses números, 3, 6 e 9, por favor? Esses números aí definem tudo que existe no universo. Por isso que o número só vai de 1 a 9 sem se repetir. O resto é tudo repetição. Tanto que se você quiser passar do 9, você vai ter que botar o 9 e vai botar o número 1, 91, botar o 0, que é o neutro, né? Então o número padrão é de 1 a 9, positivo, com negativo também, né? Menos 1, menos. Quando passa do 9, tem que acrescentar o neutro e repetir os outros também. 1, 2, 3, para você continuar. Então a matemática define 3, 6, 9. Nikola Tesla, ele descobriu isso, só não sabia o porquê. Isso. E esses números, na verdade, então, se aplicam em todo o sentido da nossa vida, né? Tudo, e sem exceção, e não tem ambiguidade. Por quê? Porque esse número 369, ele foi descoberto pelo Nikola Tesla na área da ciência, porque tudo que ele descobria tinha que botar esse padrão. Só que eu, na verdade, eu não descobri isso, é ele que descobriu. Eu descobri o porquê, bem diferente. O porquê que é esses 369. É porque a base do universo, ele tem origem. A origem é o Criador. E o Criador, ele se define em 3. Pai, Filho e Espírito Santo, são 3. E todos os 3 é dividido em 3. Aí por isso que é essa questão. Quer saber a divisão dos 3? Por favor. Então vamos lá. O Pai, nós definimos ele, porque quando ele falou eu sou tudo, né? Mas ele se definiu quando ele disse, quando nós assim analisamos, chegou à conclusão que ele é onisciente, onipresente e onipotente. E o Filho se definiu a si próprio dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a Escritura fala que ele é a revelação entre Deus e os homens. Também pertence, ele representa a justiça, e é ele quem cria toda a vida aqui na Terra. A prova disso, até o Filho de Deus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Está escrito lá que o anjo apareceu para José e falou: o que está gerado no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Então, para você ver que todos os 3 divididos em 3 dá 9. Então, quer dizer, tudo ficou dentro dessa linha porque o Criador agiu assim, ele é assim, e ele não faz nada sozinho, ele faz junto com o Filho e o Espírito Santo. Então, quer dizer, nós somos obrigados a obedecer essa linha, senão não funciona. E 3 é o tempo, não é isso? Os 3 é a base, 6 é o tempo. 6 é o tempo, e 9 é a conclusão de tudo. Sim. Esse livro aqui, ele é um livro religioso ou científico? Essa pergunta você me faz, eu sou obrigado a dizer que, pelo certo, eu vou dizer religioso. Mas, na verdade, como Deus não é uma religião, nós é que dogmatizamos essa questão, porque Deus ele é muito mais do que isso, ele é a vida, né? Ele é o criador da vida, ele é o criador de todo o universo. Mas se for definir esse livro aí, seria religioso, porque eu falo da base do universo, que foi o criador, foi Deus, e quem não acredita em Deus vai ter que apenas aceitar o livro como regra, como lei científica também, né? Científico, vai ter que obedecer o que está aí dentro do livro, mas só não vai saber a origem, porque não acredita em Deus, mas porque eu não invento nada. Eu só transmito tudo que nós vivemos de realidade que já descobrimos, né? Então essa é a realidade. E aqui, eu tô vendo aqui na capa aqui, tá escrito aqui, eu quero, eu posso, será que eu devo? São ensinamentos? E claro, vamos lá. Eu quero é um desejo, certo? Sim. Apenas um desejo. Eu posso é condições. E eu devo é obrigação. Então vamos lá. Eu quero escrever um livro. Posso? Sim, desde que eu tenha alguma coisa para escrever, certo? Devo. Se alguma coisa for importante, eu devo escrever. Entendeu? Então, deve, por exemplo, eu quero fazer uma coisa errada. Posso, mas devo? Não, isso é coisa errada. Você remeteu até uma passagem bíblica que fala, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Isso, porque quem vai me definir se eu devo é a lei. Quer ver? Ó, eu quero fazer uma coisa errada como roubar, digamos, né? Posso, mas devo? Não, porque a lei diz que quem roubar vai ficar preso.
Exatamente. Você está entendendo? Terá consequência. Isso vai ter consequência quando você dever fazer e não fizer, vai ter consequência. Porque a lei é definida por três bases. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e dá consequência quando eu desobedecer uma das duas. Simples assim. Então, eu gostaria de saber também a motivação que te levou a escrever o livro, porque... Bom, aí eu tenho que entrar para o mundo espiritual e quem não acredita em Deus vai ter que aceitar. Quer ver? Em 2015, o Criador virou para mim e disse o seguinte, anuncia amor, humildade e justiça durante um ano que eu te dou um presente. Aí eu comecei a pregar durante 1 ano e 3 meses. Amor, humildade, justiça. 1 ano pregando. 1 ano e 3 meses. Todo lugar que eu pregava, amor, humildade. O pessoal alguns já até sabiam. Só aí fica diferente. E justiça. Sim. Quando deu 1 ano e 3 meses, ele disse assim, você fez a sua parte, eu sempre fiz a minha. Eu vou te dar o presente que eu te prometi. Eu vou te dar a minha assinatura. Eu fiquei assim, vamos chamar de doido, né? Porque a assinatura de Deus é muito forte, né? Aí ele virou para mim e falou que a assinatura dele era 3. Aí eu associei a questão do Pai, Filho e Espírito Santo, pronto, me acomodei nisso aí, deixei para lá. Passou um tempo, ele voltou e novamente disse, você está cego, igual todo mundo no planeta Terra, mas eu vou te ajudar. Eu vou te levar numa viagem. Aí me levou lá no colégio, quando eu tinha 7 anos de idade, que a professora virou para mim e disse que eu sou dividido em 3, cabeça, tronco e membro. Professora falou isso para mim. Você também aprendeu na professora, ensinou isso para você. E que a água que eu bebo tem 3 estágios, sólido, líquido e gasoso. Isso. E que essa água, ela tem uma molécula com 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? E que esses átomos é dividido em 3, próton, nêutron e elétron. Aí eu fiquei espantado, aí ele virou para mim e falou, calma que eu só estou começando. Aí me levou para a escritura, que eu já sou cristão há 40 anos, e a escritura também falou que eu sou corpo, alma e espírito. E que o Filho de Deus, o meu Salvador, falou que ele é 3, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele falou que veio fazer 3 coisas com a humanidade aqui na Terra. Ele veio salvar a humanidade, curar a humanidade e libertar a humanidade. Mas também, ele deixou bem claro que até o inimigo das nossas almas está debaixo da assinatura dele. A base do que o inimigo veio fazer contra a gente é o seguinte, ele veio roubar, matar e destruir. E numa conversa com os discípulos, ele avisou a Pedro que Pedro ia negar 3 vezes. Não foi? E foi levantado 3 cruzes para simbolizar a salvação, e Cristo ficou debaixo da terra antes de ressuscitar 3 dias. E o ministério dele aqui na terra durou 3 anos. O grande problema nosso é que nós falamos, Deus é gigante, mas nós tiramos a atribuição que ele tem em tudo, porque tudo é 3, porque foi ele e o Pai, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que fez o universo, tanto que ele falou, nós somos a imagem e semelhança dele. Então, quando nós vamos assim viver, nós temos que entender que nós pensamos, falamos e agimos. É simples assim, isso é a base da vida, entendeu? E a gente quer inventar, aí esse é o problema. A gente complica. Então também não seguir ali a regra, né? A gente não gosta muito de regra, né? Esse é o problema. Do ser humano. Mas tem que respeitar. Na hora que nós vamos assim pular uma vala, a gente obedece aquela regrinha de será que eu pulo? Deixa eu ver se eu tenho velocidade para isso, deixa eu ver o tamanho da vala, né? Suportar o impacto. Entendeu? E lá está cheio de leis ali na escritura, dizendo não rouba, não mata, tem os 10 mandamentos. Ninguém está se lixando para isso aí. Não querem saber da Constituição, não querem saber nem da lei da natureza. A lei da natureza até estão respeitando mais, porque se você pular de 100 metros de altura, você se borracha tudo lá. Então, acho que é o único que está obedecendo um pouquinho, porque o super-homem está fazendo doideira também, né? Que talvez não seria algo que a gente esteja mais habituado a respeitar aquilo que é concreto, aquilo que a gente de fato vê, não o que seria abstrato. Teria algo relacionado a isso ou não? Tá, posso te explicar isso para você também. Como eu falei, devido à base e devido à definição de tudo, eu consigo. É que o ser humano, ele quer acreditar só naquilo que ele pode ver e tocar, certo? Como ele não está vendo nem tocando, porque Cristo já subiu ao céu, ele não consegue acreditar. Mas ele esquece que ele também é invisível. Nós somos invisíveis. Quer ver? Fecha os olhos. Pensa aí, pensa no livro. Só pensar o nome do livro. Pensou? Tá, agora bota esse pensamento na minha mão aqui, para me tocar ou ver. Que eu não acredito que você pensou. Você pensou? Pensei. Mas eu não acredito que você pensou, então prova. Não tem como provar.
tem como você falar. Mas se eu estou falando que eu não acredito em você, eu tenho que ver. Agora, se eu disser que eu não posso acreditar no que você falou, que pensou, aí eu estou errado, porque o outro pode ser testemunha. Não, ele falou sim. Mas eu não vi você pensando, nem ele. Só você e Deus. Logo, você tem que entender o seguinte: por que você quer que eu acredite que você pensou, se você não acredita em Deus, que você não consegue ver? Mas eu também não consigo ver teus pensamentos, e, no entanto, é real. Concorda comigo ou não? Sim, Isso é uma... faz total sentido. Então, pronto. Então, quer dizer, eu tenho que parar de achar que tudo eu tenho que ver e palpar. Não. Se nós viemos do invisível, que é o próprio Deus, a gente tem que parar com isso. A gente tem que acreditar no mistério da fé. Biblicamente tem até um história que fala, Tomé dando pra criança aí. Eu queria tocar em Cristo pra ver se era. Assim, pra você ver, o ser humano estava um pouco enrolado aqui na Terra, tá? Não tá? Bastante, porque não, está bem. Tá, às vezes as pessoas falam, como é que você prova que foi Deus que deu essa revelação? Você não descobriu. Eu falei, olha só, eu falei isso com Deus, Senhor. Tem pessoas que não vão acreditar que foi tu que me revelou. Ele disse assim: você está preocupado com isso? Se acreditar que você teve a revelação, você teve contato comigo, já vai ganhar louros, ele falou assim para mim. Mas se também não acreditar, vão ter que aceitar que você descobriu. Aí vai ganhar louros do mesmo jeito, foi o que ele falou para mim. E eu falei, e o senhor? Ele disse, você vai e anuncia, escreve o livro, assim mesmo, da manhã ele me orientou a escrever. E aqui no livro, aqui, o primeiro capítulo aqui já fala sobre Gênesis, né? Que é o início de tudo, né? Poderia comentar um pouco mais sobre o início? Seria o início da humanidade aqui na Terra, da gente... Tá, mas você quer sobre a ciência, no caso. Vamos lá, então um pouquinho sobre a ciência. Isso. Ele não faz nada sozinho. Então eu tenho muita coisa que eu não tenho como botar o livro, senão o livro ia ser dessa grossura. Eu botei só a matemática que não tem como contestar, tá bom? Sim. Então vamos lá. Ele foi fazer o universo, ele pegou, chamou o Filho e o Espírito Santo e fez o universo, certo? Aí ele gastou 6 dias, por isso que 6 é um tempo. Gastou 6 dias? Não, ele está fazendo, mas ele já consumou o físico que nós já estamos aqui vendo, certo? Só que ele não completou o mundo, que o mundo vai completar no 9. O Cristo ainda não voltou, quando levar a igreja dele, ele está fazendo. Deus não é passado nem futuro, ele é presente, certo? Só que ele parou no 6º dia. E descansou no 7º. Não, para. Ele não descansou. O próprio filho falou, meu pai trabalha até hoje. Ele parou no céu. A Bíblia fala, um grande problema nosso é que nós esquecemos que o hebreu que tem essa mensagem também. Para você traduzir o hebreu, primeiro foi para o aramaico. Aí quando vem traduzindo, aí vem dessa forma, diz que eu sou Deus, parou. Deus não cochila, está escrito também lá na frente, aí é contradição. Ele não cochila, não toscaneja, não, entendeu? Não dorme. Então, quer dizer, só que ele parou, porque ele agora quer concluir com a nossa participação. Nós vamos julgar as 12 tribos e nações, Cristo vai reinar aqui na terra. Você já ouviu isso? Que ele vai reinar 1000 anos aqui na terra? Está lá em Apocalipse, está tudo escrito. Eu não falo coisa da minha cabeça. Sim. Só que eu não tenho como parar e explicar cada detalhe para você do que está escrito nas escrituras, porque as pessoas não leem. Não lê a instituição, a Constituição, não lê as escrituras, não lê. Aí vale o que está escrito, aprenda isso. Eu não posso tirar nada da minha cabeça, tá? Então o que acontece? Quando eu entendo que a primeira ata foi colocada na mão de Moisés, que foi os 10 mandamentos, você não sabe, e depois foi colocado os estatutos, tudo funciona assim aqui na Terra, entendeu? E não pode ser uma pessoa só. Por isso que quando ele fez o universo, ele fez com o Pai, ou com o Filho e com o Espírito Santo. Aí depois, para fazer o primeiro ser humano, ele fez Adão e falou assim, façamos. Ele não falou, eu vou fazer, ele falou, façamos. Porque ele estava os 3. Quando ele foi fazer o segundo ser humano na face da terra, ele chamou Adão e falou, Adão, agora nós vamos fazer junto. E eu ainda vou tirar um pedaço de você. Não foi a costela? A costela de Adão. Quando ele fez os 2, aí ele disse assim, bom, agora vocês vão fazer o boneco e eu que vou dar o sopro de vida. Viu? Ele não faz nada sozinho e condicionou-nos que nós, para fazer qualquer coisa aqui na terra, temos que fazer junto. Nós não temos que falar, eu sou, eu faço, nós somos, nós fazemos, eu sou pai porque eu pertenço à família, sou pastor porque eu pertenço a uma congregação, né? Eu sou irmão porque eu tenho outros irmãos. Então, o grande problema é que nós estamos presos a uma organização e o ser humano quer ficar individualizado. Não pode, nós não somos individualizados. Deus não fez nada individualizado. Deu para entender? Em conjunto. Né? Então, isso é sobre a criação. Faltou alguma coisa? Não, né? Não, bem esclarecido aqui tá também. Bom.
E também esse livro aqui também, que eu tô aqui, que é a grande descoberta da lei dos, a grande descoberta da lei dos três. Esse livro aqui, ele tá interligando um ao outro, né? Isso. Na verdade, esse aqui é mais a preparação que eu só faço da lei dos três. E aviso, 9 é uma outra história, quem vai ler vai ver aí. Porque eu tinha que preparar a humanidade para poder, e eu também estava ainda aprendendo o que é escrever um livro. Pode ver, qualquer um que lê esse livro vai ver que esse aqui foi principiante, né? Porque Esse até aqui foi pra bem vocês do verem- início. Esse aqui. Isso, foi em 2017, você pode ver aí dentro que foi em 2017. Isso. Já esse aqui foi concluído em 2023. Esse aqui, no caso, tem mais detalhado. Aí é uma coisa mais abrangente, mas dentro da base, que não contradiz aqui. Como também não contradiz a escritura e não contradiz a matemática. A ciência, ela tem umas mentiras misturadas. A matemática não tem como você mentir. Deu para entender? Em algumas mentiras, por exemplo. A ciência você pode Manipular. inventar. Não, que eu já fiz os estudos, e quem é que vai? Se eu não entendo nada de arqueologia, o cara vem, um cientista vem mostrando uma coisa, eu tenho que acreditar, não entendo nada de arqueologia, entendeu? Mas aí acrescenta para poder ficar mais embasado e tal. Já a matemática, o bom da matemática é que não tem como você inventar ou mentir. Se não fizer certinho, o resultado dá errado. Então esse primeiro livro aqui também, você também caracteriza ele como um livro religioso. Então, O certo, mesmo porque o meu, se falar em termos a minha categoria principal, seria pastor, entendeu? Eu sou administrador de empresa, sou correspondente bancário, mas na verdade eu sou pastor, entendeu? E escrevi um livro como contato com Deus, né? Revelação. Ou se a pessoa achar que eu fiz a descoberta, aí é problema dela. foi a critério. Porque é critério de cada um. Porque se eu não consigo provar os meus pensamentos, como é que eu vou provar que eu falei com Deus? Aí as pessoas acreditam mais que eu posso conseguir algo mirabolante, mas não consigo falar com Deus. Bom, então se acreditam nisso, eu não estou nem aí mesmo, porque quem tem certeza de alguma coisa, você tem certeza que o teu nome é? Meu nome é Ronaldo. Ronaldo, se eu não quiser acreditar, vai mudar alguma coisa? Não. E se eu tiver revelação com ele, se ele passou para mim, as pessoas não acreditando, vai mudar alguma coisa? Também não. E como não tem como contradizer toda a informação que está aí, que teve o cara que fez a crítica no livro, aí atrás, se você ver, ele Qual falou é assim... esse livro? Aí eu peguei a crítica dele e botei nos dois, porque os dois livros é praticamente a mesma linha, né? Aí ele falou assim para mim, essa informação transcende a cultura humana. Aí eu falei, o que você quis dizer com isso aí? Ele disse assim, não, porque é uma informação para o mundo todo, ela não é só para aqui, para o país Brasil. E aí ele falou que vence as fronteiras de qualquer país. Essa informação não é só para a cultura aqui do Brasil, é para toda a humanidade. É universal. Universal, entendeu? Então eu tenho obrigação de divulgar. Tanto que eu já está divulgando em todas as livrarias. A gente divulga novamente aqui, olha, A Grande Descoberta da Lei dos Três, que no caso foi o primeiro livro aqui, que ele fez aqui, e depois ele fez o segundo, mais aprofundado, né? Que esse é o padrão 3, 6 e 9. Eu vou te perguntar agora, então você está de acordo que religião e ciências ela não se mistura, não consegue ter uma convergência? Na verdade, o grande problema do ser humano é que ele quer separar isso. Na verdade, não tem como separar, porque se Deus pegou, fez o boneco de barro e soprou, e botou soprou nas narinas do homem o folho de vida. E o homem não consegue explicar isso. Ele prefere dizer que não foi um Deus, que é a natureza. Ele prefere dizer que é a natureza, né? Então, o que acontece? Ele não consegue entender que a natureza, nós somos natureza. Quando Deus criou, só que ele sabia que eu precisaria de respirar, de comida para comer, então ele fez primeiro o quê? O planeta em condições disso, tanto que ele botou a árvore, foi no 3º dia que ele colocou para que preparasse o ar para me respirar. Depois do 6º que ele me colocou aqui, porque no momento que ele colocou a humanidade aqui na Terra, já estava tudo preparado. Então como agora o cara vem, pega essa didática, que é a didática da matemática, a didática da ciência, a didática da comunicação, linguagem, e fica querendo estudar muita profundidade disso, que existe um universo, né, como ele diz, é ilimitado, e quer tirar Deus dessas 3 didáticas. Essas 3 didáticas nada mais é que, quer ver como é? Lendo o livro você vai descobrir isso. A razão de tudo é Deus, não é?
A razão não é Sim. matemática? Aham, Então pronto, a matemática é dividida em três: álgebra, geometria e aritmética, viu? Tá vendo? correto. E não fui eu que descobri isso, não, foi os próprios matemáticos, pô. Concorda? A ciência não é dividida em três: Sim, sim. biologia, química e física. Isso. Também não fui eu que descobri isso, não, pô. Eu só sei o porquê que tudo é três. A filosofia, comunicação, é sintaxe, morfologia e fonética, que é o som. Fui eu que descobri isso também, não. Não é eu, tu, ele. Isso, sim. Nós, vós, ele. Passado, presente e futuro. A linguagem também obedece a essa triunidade de Deus. Agora, Deus é a razão. O Filho é a ciência. Ele fez carne, andou aqui na Terra, não tem como contestar. Se for pegar os livros, vai descobrir que ele teve aqui na Terra. Só que as pessoas pegam a Bíblia, não acreditam e dizem, Cristo é uma mentira e tal. Mas eles dizendo que é mentira, não vai virar mentira. Você está entendendo? O grande problema da Não, e nem vai humanidade... mudar a verdade. Isso! Só que aí fica mais perdido ainda, né? Então, quer dizer, e o Espírito Santo, ele representa a água, porque ele estava lá no princípio, quando o mundo estava vazio, ele pairava sobre a face das águas. Por isso que aqui no Novo Testamento diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode. Aí eu fico com pena das pessoas que não conseguem acreditar, sabe por quê? Ela não tem fé. Ela tem que ouvir a palavra para poder nascer E o que fé. você acha que atribui as pessoas não terem fé, não acreditar, ser incrédula? Você, não entendi. O que você atribui às pessoas, ao fato das pessoas não acreditarem, ser incrédula, desacreditada ali, até mesmo descredibilizar o que é real, né? Está escrito lá: o espírito deste mundo, que já foi definido por Cristo, denunciou ele, chamado Satanás, cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então eu não tenho como dizer outra coisa básica que é essa. Agora, foi fulano, o pai ensinou errado, ensinou mas o básico que deixou a humanidade na situação de ensinar até um para outro errado foi o próprio espírito desse mundo que cegou. Deu para entender? Sim, sim, ficou claro, sim. E esse livro, então, assim, você recomenda ele também para todo o público, né? Não somente o público voltado ali do cristianismo, né? Não, é para todo. Quer ver? Todo ser humano, ele deseja alguma coisa. Sim, todo mundo tem desejo, sim. Ele deseja alguma coisa. Mas depois que desejar alguma coisa, ele não pode ir para executar, ele tem que se preparar, porque senão ele vai ficar frustrado. Eu quero passar na prova de sargento especialista. Se ele não for se preparar, ele não vai conseguir passar e fica frustrado. Então ele tem que se preparar. Mas hoje ninguém se prepara para nada. Porque, por exemplo, antigamente você namorava, aí depois ficava noivo, e depois você casava. Hoje não. Depois tinha filho. Aí, não, tudo numa regrinha, tudo como se diz, num padrão para funcionar. Hoje o que acontece? Devido o cara não fazer isso, ele vai, pega uma menina, leva para um lugar, faz filho nela e depois fica aí agora. Vai se separar, não tem pai, vai virar bagunça. Aí cria um monte de ideologia, de linhas diferentes, porque resolvendo mudar o projeto de Deus. Simples assim. Aí depois que muda, aí vira uma bagunça danada. Algumas pessoas também dizem que os tempos são outros, né? Hoje em dia, a questão da evolução, da tecnologia e tal. Aí, inclusive, esses costumes tradicionais, né, meio que ficaram cafona, ultrapassado. Tá, vamos lá. Então você falou de costumes e antiguidade, tradições. Então vamos lá. Tradições. Até mesmo a questão do conservadorismo, né? Tá, tradições. As tradições, muito básico, que está até escrito, que tem promessa, diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. E isso funciona, tá? Eu estou passando para você que se eu for dar aqui testemunho aqui, vamos ficar o dia todo. Aí, hoje, os pais falam que os pais estão os filhos dizem que os pais estão cafona, são da antiga e tal. Aí estão morrendo aí com 17 anos, 20 anos. E a promessa de Deus? Não, a promessa de Deus, ela deixa bem claro: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue. Se não honrar, não cobre de Deus, porque ele não trabalha com a questão das pessoas falar, é automático, todo mundo vai ser abençoado, não. Se bens andares, serás abençoado. E ele deixa bem claro o seguinte: arrependei-vos, que é chegada a voz do reino do céu. Ele dá a consequência da seguinte: se, porém, fizeres, entendeu? Então essa porém as pessoas têm que entender. A própria oração, para as pessoas falar com Deus, ela não consegue obedecer.
que está lá em 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo, olha só, se chama pelo meu nome, aí começa, são 9, quer ver como é 9? Viu como dá para saber tudo? É. Basta respeitar a regrinha? Se humilhar primeiro tem que se humilhar. Aí depois é que deve se buscar. E terceiro, tem que se converter dos seus maus caminhos. Aí quarto, aí ele vai dizer assim: aí eu ouvirei dos céus. Quarto. 5, perdoarei os seus pecados. 6, e sararei a sua terra. A terra, nós somos terra. Aí os outros 3, final para dar 9, diz assim: então estará aberto meus olhos e meus ouvidos, a oração da onde? Deste lugar. Aí ficam reclamando que não dá certo, já tem pessoas que chegam, estou cansado de orar. Eu falei, vem cá, vamos a última vez orar, porque se eu falar que ele está orando errado, ele pode ficar chateado. A gente também, às vezes, também quer muito do mediatismo, né? Alguma coisa mediativa. Quanto tempo você demorou para nascer? 9 meses. 9, viu? Você que falou 9, não tinha nem notado, né? Ah, viu? Tá vendo? Eu tô passando para você com um grande problema que nós estamos vivendo aleatoriamente, sem saber o que está acontecendo. A gente vai fazendo. Isso funciona assim? Então faz. Mas não procura saber o porquê. O porquê que a molécula de água tem 3 átomos. E por que os átomos são divididos em 3? Por que esse padrão que o Nikola Tesla morreu sem saber e eu descobri porque eu consegui? Porque ele não conseguiu realizar essa descoberta. Porque ele precisava das escrituras sagradas para dizer para ele quem foi que criou e o porquê criou dessa maneira. E ele talvez nem tinha o conhecimento ou não acreditava, não sei. Porque não tinha como eu botar toda essa informação tão precisa, sem ambiguidade, se eu não botasse junto com essa escritura, com o conhecimento do Criador. Não tinha como. Deu para entender? Sim, sim. Se eu ia ficar igual o Nicolas Tesla. Para mim poder fazer qualquer coisa, eu tenho que primeiro... tanto que você, quando vai pular, você conta até 3, não é? Isso. Por quê? Porque o primeiro você desejou pular. O segundo você tem que se preparar. O terceiro você vai e executa. Porque isso é padrão. Primeiro eu penso, depois eu falo, depois eu executo. Ação, né? Pensamento, palavra, depois ato. Não é eu, tu, ele, nós, vós, ele. Tudo é padrão. Ninguém notou isso. Agora, o grande problema todo é porque nós estamos vivendo mais um mundo físico. E o espiritual, nós estamos deixando para lá, que é o principal. Você vai deixar o principal de... Porque isso aqui, daqui 100 anos, você acha que você está aqui? Não, essa matéria vai ser acabar. Que bom que você sabe disso. Você tem essa conscientização. Então se preocupa, então. E aí, buscar também, não é só se preocupar, você agir. Não, quando você se preocupa, você começa a dizer assim, e aí, agora o que eu tenho que fazer? Primeiro o desejo, lembra? Agora você tem que procurar saber como fazer. Onde é a fonte, quem tem orientação, porque tem uma mentirada aí na terra danada. Esses falsos profetas não cheios. Aqui no capítulo 11 está falando sobre os pilares e a história final. Os pilares seriam os pilares de cada um disso aqui? 9 pilares. 9 pilares. São os 9 pilares. Tá, então quer que eu dê os 9 pilares? Mastigadinho sem você ler. Tá bom, vou te dar. 3 pilares básicos. Você não depende de seu desejo para existir. Você existe pela vontade dele. Mas quanto tempo você vai estar existindo aqui? Aliás, primeiro em que lugar você vai nascer aqui no planeta Terra? Também tu não escolheu, não. Não escolhemos nada, né? Não, calma, escolhe sim. Mas o terceiro, quanto tempo você vai ficar aqui no planeta Terra? Também você não escolhe. Então esses 3 os 3 primeiros pilares. Os outros 3 pilares, quer abrir lá para te mostrar lá que está escrito lá? Que aí você não precisa perguntar tudo, para a gente não cansar o telespectador, né? Aí aqui atrás, cadê? Lá no final, que já está dizendo os 3, para completar. Aí os outros 3 pilares, você vai ler lá que você é obrigado a fazer 3 coisinhas básicas. Você tem que se alimentar, obrigado. Não é porque, comidinha gostosa, não. Mesmo comida ruim tem que comer, senão você morre. Sim. Você é obrigado a descansar, dormir mesmo. Se você não fizer isso, presta atenção, é obrigado. Obrigado não é escolha, certo? E o terceiro, você tem que... É bom no banheiro, que fica mais fazer as suas necessidades fisiológicas, senão você explode, morre e tal. Concorda comigo? Sim. Os outros 3 pilares final, você trabalha, estuda e se descontrai. Se você não trabalha, não come.
Isso, Se não estuda, não sabe de nada. correto. E se não descontrai, fica estressado. Concorda comigo ou não? Absoluto. Agora, o espiritual é buscar adorar a Deus e anunciar o nome dele. É bom fazer esses três, que aí você fica completo. Fechou? Tá bom? Fechou, tá certo aqui. Agora leia o livro, porque eu não vou ter condições de ficar para toda a Não, claro. claro. explicando isso. Mas você pode divulgar para facilitar ou as pessoas Sim. desejarem. Sim, ler o enquanto eu vou aproximar um pouco mais ali até a câmera aqui, eu pedi Tá. só para você fazer uma conclusão final aqui desse livro. Pode falar, Uma tá bom? conclusão final, sentado Não, mesmo, você- né? Deixa eu sentar aqui, eu vou mostrar aqui o livro aqui. O último livro dele aqui. Pode falar, por favor. Tá, esse livro tá lá no Google, tá? É só você botar o nome do livro lá no Google que vai aparecer quer dizer, as grandes livrarias e editoras estão lançando, como a Apple, como a Amazon, Google Play, a Autografia, tá? Eu peço que os amigos leiam o livro. O livro não é muito caro. A grande descoberta da Lei dos Três, está R$ 9,00 no e-book. Hoje todo mundo baixa no telefone, fica mais prático, né? Já o segundo já é mais caro um pouquinho, já custa R$ 36,00, certo? É o valor do número que está ali, tá? Então, é bom que você leia, tá? Senão você vai ficar atrasado. Muitos vão ficar na tua frente, tá? Até porque no livro também vai ter a resposta de tudo, né, que acontece aí. Isso aí. Todos os outros vão passar, né? Concorda comigo? Exatamente, tá bom? Fábio, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Eu agradeço aqui imensamente aqui, ter disponibilizado o seu tempo aqui e também para vir aqui mostrar pra gente aqui a divulgação do seu trabalho, que é de suma importância para a sociedade, pra gente poder